Com a graça de Jesus, eu quero saudar cada um de vocês, meus amados irmãos, ao final deste dia e unir o meu coração ao seu coração para mais uma vez nós louvarmos ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Estou aqui nesse lugar bonito, Palmeiras de Goiás, onde estou de licença por uns dias para um tratamento de saúde. Muitos irmãos da igreja carecem de um cuidado especial na sua saúde nesses dias e estão sob os cuidados do Senhor, como eu também estou. Por isso todos nós temos motivos de gratidão ao Senhor, porque tem cuidado das nossas vidas. Nós precisamos da oração dos irmãos, nós precisamos da atenção da família, mas nós também temos muitas razões para louvar ao Senhor, que até aqui tem estado conosco. Nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, mas também nos vales sombrios, o Senhor tem caminhado ao nosso lado. Por isso nós queremos louvar e queremos agradecer ao nosso Deus através dos nossos cânticos, através da nossa adoração. Eu quero unir o meu coração ao seu coração, na sua casa, onde você estiver agora, para juntos cantarmos e bendizermos ao Senhor e adorarmos aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Quero orar com você no início deste culto. Meu Pai querido, eu quero juntamente com o meu irmão, minha irmã e o meu ouvinte, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar como o Senhor somente é digno de toda adoração. E pedir que o Senhor aceite o nosso culto, as músicas que vamos cantar, as canções que vamos apresentar, as orações que estamos fazendo, a reflexão que teremos na palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe desde já o pregador desta noite, o Pedro, que o Senhor o abençoe e seja usado como um instrumento nas tuas mãos para falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor aceite esse instrumento tão pequeno que nós temos para expressar a nossa gratidão e a nossa confiança e o nosso amor e o nosso reconhecimento de que nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor e nós somos muito agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, Pai, nós amamos o Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor, de pertencer ao Senhor, de ser chamado filho do Senhor. Nós te agradecemos também pela alegria que temos de ter uma família, de termos irmãos, pessoas que se interessam por nós, pessoas que oram por nós, que se alegram com as nossas vitórias e que choram conosco também nos momentos difíceis. Te agradecemos por isso, pedimos as tuas bênçãos pelos enfermos da nossa igreja, que o Senhor restaure a vida de cada um, que o Senhor enxugue as lágrimas daqueles que precisam, que o Senhor renove o ânimo de quem está amortecido, esmorecido, enfraquecido no seu ânimo. E também agradeço por aqueles que fazem aniversário nos seus casamentos, na sua vida pessoal, que o Senhor os encha de paz, de alegria, de saúde, de longevidade e realização na sua vida. Nós te pedimos pela nossa igreja, que o Senhor possa nos ajudar no meio dessa pandemia a achar caminhos para continuarmos sendo atuantes no serviço do Senhor. E abençoa a nossa denominação, que hoje completa 119 anos. Que o Senhor abençoe todas as igrejas que compõem a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que sejamos bênção nos lugares onde estamos plantados. Nós pedimos esta bênção ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Desejo a todos um momento muito agradável e edificante de celebração. Deus abençoe. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guiará pela tempestade forte. Vejo a luz nos altos céus, nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Hoje sigo decidido, pois eu sou um filho seu. Muitas coisas não compreendo, o amanhã traz provação, mas um grande amigo tenho que segura
segura minha mão. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guardará. Se das aves Ele cuida, de mim sei que cuidará. E andando no caminho, seu poder me cercará. E o ataque do inimigo nunca me atingirá. Muitas coisas não compreendo, o amanhã traz provação, mas um doce amigo tenho que segura minha mão. Nada sei sobre o futuro, mas Jesus me suprirá. Cada coisa que preciso, nada pois me faltará. Amanhã, se Deus chamar-me, pronto estou para atender ao chamado do meu mestre e com ele lá viver. Muitas coisas não compreendo, o amanhã traz provação, mas um doce amigo tenho que segura minha mão. Amém. Boa noite, irmãos. Que nestes momentos de incerteza nós possamos ouvir a voz do nosso Deus. Dos meus ombros o peso tirado, o alto preço não foi pago em vão. Por seu sangue fui comprado. Sinto as correntes caírem no chão. Não tenho forças pra continuar, mas me faz seguir tua voz. Mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, da sua doce voz. Perdão que não mereço, amor que me faz poder ouvir o som da sua voz, da sua doce voz. Dos meus ombros o peso tirado, sinto as correntes caírem no chão. Voz tão suave me faz renascer, faz o velho homem morrer. Mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua
Cada dia, meu Senhor, Deus cuidará de mim. Cada dia, meu Senhor, sim, paz dará a mim. Ele vê meu padecer e me ouvirá, pois cada dia, meu Senhor, Deus me protegerá. Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto seu amor por mim, aleluia. Cada dia coisa nova, cada dia vejo a prova do poder, do grande amor do meu Senhor e Rei. Por que podemos fazer isso? Porque nós colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Pedro quase afundou no mar da Galileia, pois sua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar, pois tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre trabalhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Oh glória, aleluia, a igreja sempre trabalhando. Oh glória, aleluia, a igreja sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Quão bom e quão suave é, 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 que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é, ombro a ombro, lado a lado, unidos ergamos as mãos na luta contra o pecado, proclamando a salvação. Eu sou um soldado, não vivo ao léu, meu comandante mora lá no céu. Eu tenho paz, sou triunfante, só cumpro ordens do meu comandante. Vitória eu tenho e sei a espada usar. Eu venço a batalha, Jesus é o meu general. Como um soldado vivo a lutar, minha bandeira sempre está de pé. Bandeira viva de paz e amor, a bandeira é Cristo Senhor. Vitória eu tenho e sei a espada usar. Eu venço a batalha, Jesus é o meu general. Jesus é o meu general. A vitória é nossa.
Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Ele, quem impedirá? Seu poder é imenso para nos salvar. Operando Ele, quem impedirá? Somos vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito bom estarmos aqui reunidos com os irmãos mais uma vez para cantarmos, para entoarmos louvores ao nosso Deus, que é bom em todo o tempo. Amém? Nosso Deus tem sido fiel, tem sido cuidadoso, tem cuidado de nós, tem feito maravilhas, muito mais do que aquilo que pedimos ou do que pensamos. O Senhor tem sido bom, temos inúmeros motivos de agradecimento, podemos ver o Senhor realizando milagres no nosso meio, curando enfermos, cuidando de nós, livrando. E é por isso que nós temos várias razões para louvarmos o nosso Senhor. Além disso, Ele é Deus, então, simplesmente pelo que Ele é digno de ser adorado em todo o tempo. Amém? Vamos louvar o Senhor com o Salmo de 100. Lembra dessa música? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, ela é de geração em geração. Aleluia! Como é maravilhoso crermos neste Deus. E Ele é um Deus que cuida de nós, de geração em geração. Tem mostrado a sua fidelidade, a sua bondade, tem cuidado de nós como um bom pastor, aquele pastor que resgata as suas ovelhas, que nos tira das trevas, que nos limpa, que nos cura, enfim, que opera maravilhas em nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Cante com alegria, solte sua voz, entoe louvores ao Senhor. E vamos louvar ao nosso bom Deus. Você aí na sua casa pode cantar, pode bater palmas e vamos louvar ao Senhor. Nosso refúgio, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso general, Ele é aquele que, Deus forte, o braço forte, que nos guia, que nos sustenta, amém? Ele é o leão da tribo de Judá.
leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. É nossa força em tempo de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. A sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Aleluia! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Espero que estejam todos bem. Aqui em casa, graças a Deus, estamos bem, com Deus nos guardando e nos guiando. Estamos acompanhando também os pedidos de oração, as lutas, batalhas de alguns irmãos, mas também as vitórias que Deus tem nos dado, né? Estamos aqui, se pudermos ajudar de alguma outra forma, podem contar conosco. Hoje eu trarei a palavra e peço que os irmãos sejam mais pacientes e deem um desconto aí, porque eu não tenho a desenvoltura do pastor e também não utilizo as ferramentas que ele consegue ali. Meu vídeo não vai ficar igual aos que ele consegue fazer. Eu queria meditar hoje com vocês sobre a seguinte pergunta: será que de fato conhecemos a verdade? E
Queria que os irmãos pensassem sobre isso e, apesar de poder ter uma resposta óbvia, a gente vai verificar que na Bíblia algumas questões que pareciam óbvias não eram no final. Então, vamos orar para iniciar essa mensagem, amém? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de conversar, de aprender sobre a Tua Palavra. Pedimos agora perdão pelos nossos pecados, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nos limpe, nos transforme e fale conosco, Pai. Revela-te a nós. É o que nós pedimos, que o Senhor possa falar diretamente conosco e que possamos ser limpos, lavados, transformados e guiados por Ti, pela Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então, meditando nessa pergunta aí, falando sobre ela, será que de fato conhecemos a verdade? Primeiro, precisamos ter uma pergunta em sequência aí de que o que é a verdade, né? Conhecemos a verdade? O que é a verdade? Em João 14,6, Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele, né? Ele não diz que é uma verdade, ele diz que é a verdade. É um artigo definido e que revela que não existem outras verdades. Ele é a única verdade e ele se revelou ali. Então, já concluímos isso, que a verdade é o próprio Cristo, né? Em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, né? Então, se Cristo é a própria verdade, quando conhecemos essa verdade que é Cristo, Ele nos liberta do pecado, da perdição, dos enganos de Satanás, de uma vida de escravidão e nos dá uma vida abundante, né? Em João 8, versículo 31, versículo anterior a esse que lemos, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí a sequência, o 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A gente pode observar que no início do versículo 31, João 8, 31, ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, se permanecerem firmes na palavra, serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, tem uma condicional, que é a condição de permanecer firme na palavra de Deus para se tornar discípulo dele e assim conhecer a verdade e ser liberto. Em João capítulo 14, versículo 15, temos o seguinte relato: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O próprio Cristo dizendo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, uma declaração de amor para Cristo é obedecer os mandamentos dele. Em João 14, versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, quem obedece aos mandamentos de Deus, de Cristo, esse verdadeiramente ama a Deus. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, a verdade vai ser revelada, Cristo vai se revelar para aqueles que têm os mandamentos dele e os obedecem. Em João capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então a gente pode observar que em João 8, 31, João 14, 15, João 14, 21, João 14, 23, tem condições que Cristo coloca para aqueles que querem ser discípulos dele e que dizem que o amam. Então, de fato, quem o ama é aquele que guarda os mandamentos de Deus e os obedece. Esse demonstra nas suas atitudes que de fato ama a Deus e assim conhece o próprio Cristo, que é a verdade,
e assim é liberto. Amém? Se a gente for observar a vida dos fariseus, eles eram homens, pessoas extremamente dedicadas à palavra de Deus, que na época era a lei, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia ali. Eles conheciam profundamente a lei, eram conhecedores aprofundados da palavra de Deus, eram líderes do povo e criavam até outros procedimentos que iam além da lei para guardar a lei. Então eles queriam, além de serem conhecedores, eles queriam cumprir e fazer com que os outros cumprissem de forma bem rigorosa. Mas sabemos que ninguém conseguia cumprir a lei daquela forma, né? O que eu quero tirar daí é que eles eram grandes conhecedores da palavra, da lei. E eles tinham certeza ou pensavam que conheciam a verdade. Mas nós sabemos que quem crucificou a Cristo foram os fariseus, foi o povo de Deus que fez isso, né? Eles perseguiram Cristo até o crucificarem. Se a gente lê o capítulo 18 de João 18, versículo 28, tem a seguinte passagem. Em seguida, João capítulo 18, versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Aqui foi o seguinte, já estavam levando Cristo para ser crucificado e levaram Cristo para a casa de Pilatos, para o pretório, local de julgamento. Quando chegaram ali, naquele local, eles não entraram no pátio. Eles ficaram de fora e Cristo entrou para ser julgado por Pilatos. É importante a gente fazer uma observação. Esses grandes conhecedores da lei, da lei de Deus, eles não entraram no pátio para não se contaminarem, porque iriam comemorar a Páscoa, que era comemorada de tempos em tempos para comemorar o quê? A libertação do povo do Egito. Então eles não entraram no pátio, porque se entrassem eles seriam contaminados e não poderiam participar da cerimônia de Páscoa. Então vejam bem como eles guardavam a lei nos mínimos detalhes, mas eles não enxergaram o seguinte: eles queriam comemorar a Páscoa e não queriam se contaminar. Então aguardaram o julgamento do lado de fora do pretório, do local de julgamento, né? Mas não enxergaram que estavam crucificando, que queriam crucificar e matar o próprio motivo da Páscoa, que é Jesus. Jesus veio para libertar definitivamente aquele que crê nele do pecado. Então, eles se guardando para comemorar a Páscoa, cerimonialmente, como faziam, eles mataram o próprio motivo da Páscoa, o próprio Cristo, né? Então, veja bem, a lei se tornou algo tão grande na vida deles que eles se achavam conhecedores, muitas vezes se achavam superiores aos outros, que aquilo tomou conta da vida deles, se tornou uma verdade para eles, que tomou o lugar do próprio Cristo, o lugar da própria verdade. E eles mataram a verdade achando que conheciam a verdade. É bem complexo, mas a gente pode observar isso e tentar evitar de cometer o mesmo erro, né? Se a gente observar a vida de Paulo também, que era um fariseu, homem conhecedor profundo na palavra, com formação nas melhores escolas, culto, falava várias línguas, tinha um poder social grande, tinha poder financeiro, tinha conhecimento, tinha influência, e era um desses fariseus, né? E Paulo, a gente sabe que perseguiu os cristãos, pedia autorização para governantes, para autoridades, para ir para outras cidades, perseguir os cristãos, açoitá-los e até matá-los.
Então a gente sabe que ele era perseguidor porque achava que estava fazendo a vontade de Deus. Paulo, em João, capítulo 16, versículo 2 e 3, Cristo estava alertando os discípulos do que iria acontecer. E olha como fala lá, João, capítulo 16, versículo 2 e 3. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Então Jesus estava conversando com os discípulos de que eles seriam perseguidos e muitos desses perseguidores acreditariam que estavam fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Paulo era um desses. Ele perseguia, era zeloso pela lei e ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que conhecia a verdade. Mas, sabendo do restante da história de Paulo, sabemos que ele teve um encontro com Cristo e Cristo perguntou: por que você me persegue, Paulo? Ali ele teve um encontro e ali ele conheceu a verdade. E sabemos que depois disso a vida de Paulo foi transformada. A gente pode ler lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao versículo 8. Diz assim, é Paulo dizendo, né? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então observamos aqui que Paulo, depois que ele teve um encontro com Cristo, a vida dele foi transformada. E toda aquela importância que ele tinha, social, poder financeiro, poder de influência, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento deturpado, né? Os meios que ele andava ali, as facilidades que ele tinha, uma vida invejada por muitos. Ele considerou tudo isso como nada diante do conhecimento de Deus. Então, podemos ver que Cristo, diversas vezes na palavra, a gente percebe que ele é bem contundente contra os fariseus, né? Ele critica porque eles mantêm uma aparência de santidade, uma aparência de que conhecem a verdade, mas se preocupam apenas com isso, não tem uma profundidade. Então, no final, eles não conheciam a verdade, como Paulo também não conhecia. Mas Paulo teve a humildade de reconhecer Cristo e ter a vida dele transformada. Nós precisamos ter essa humildade de reconhecer Cristo em nossas vidas, para que não façamos como os fariseus. A gente corre grande perigo de sermos como os fariseus, porque imagine se trouxermos para os dias de hoje, eles eram os líderes da igreja, eles eram os maiores conhecedores da palavra, mas deixaram esse conhecimento, esse desenvolvimento deles tomarem um lugar do próprio Cristo. Paulo não, ele se arrependeu, mudou o caminho e a gente já sabe que ele fez história e distribuiu a palavra de Deus por diversos locais, né? Então, assim, será que o povo de Deus hoje, será que nós conhecemos de fato a verdade? Como nós demonstramos que conhecemos a verdade, né? É por citar versículos, é por conhecer a Bíblia, é por frequentar a igreja, é por dar cestas básicas. Será que isso basta para que conheçamos a verdade? Pode ser que sim, essas coisas podem fazer parte da prática cristã, mas elas em si não salvam, elas em si não são a própria verdade. Quando conhecemos a verdade, nós somos transformados
e passamos a não pensar somente em nós mesmos, não somente nos nossos, não somente nas nossas famílias, mas passamos a considerar o próximo como tão importante quanto nós, né? Hoje a gente tem um crescimento exponencial de igrejas, de número de cristãos, de número de convertidos, e o que isso tem impactado na sociedade? O que isso tem mudado? Será que chegando no poder nós temos mudado as práticas, ou os políticos cristãos que chegam no poder têm mais envergonhado o evangelho do que glorificado a Deus? Eu estou questionando aqui, né, para a gente pensar. Então, no cenário atual, nós temos crise financeira, crise econômica pesada, crise política terrível, com um país totalmente polarizado, pandemia para agravar tudo isso. Como os cristãos têm agido diante dessas circunstâncias? Nós temos feito o que Cristo quer ou o que nós achamos que Cristo quer, né? É muito tênue essa diferença, mas pode ser terrível as consequências desse engano, se nós estivermos enganados. Então, a gente assiste aí discussões acaloradas, discussões políticas de cada um querendo defender um lado, de forma que no final as pessoas acabam magoadas, machucadas, atacadas. Às vezes vale fazer uma piada com o outro, ironizar o outro, atacar, xingar. Qual é o final disso? Será que Cristo está nisso? Ou será que a gente está defendendo uma verdade que a gente pensa que é verdade quando Cristo está decepcionado com essas atitudes? Então, muitas vezes nós temos vontade de entrar numa discussão, às vezes de fato entramos, mas qual é o objetivo disso? Vamos pensar, será que Cristo está nisso? Às vezes a gente quer defender a palavra de Deus de uma forma com unhas e dentes. Será que Cristo está nisso? Então a gente tem que, até para conversar e explanar a verdade, a gente tem que ter sabedoria. E no final a gente não pode defender uma parte e perder o essencial, que é a palavra de Deus chegar até as pessoas, né? Será que a gente vai repetir os erros dos fariseus, que, volto a repetir, eram os maiores conhecedores da palavra, né? Eram os maiores conhecedores da lei, líderes do povo, e sofreram críticas diretas de Cristo, tanto é que o crucificaram, né? Então, como a gente está agindo nesse mundo, com os próprios cristãos, com os não cristãos, com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? Nosso próximo, meu irmão, não é só aquele que meu filho, meu amigo, meu irmão da igreja. Nosso próximo vai muito além, né? Em Mateus 5, 43 a 47, diz assim, Cristo falando, né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, meus irmãos, bandidos, traficantes, corruptos, mafiosos, pessoas do bem, todas as pessoas protegem os seus. Todas as pessoas querem o bem dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus irmãos. Mas o que tem de louvável nisso? Isso é o óbvio a se fazer. Defender o que você gosta, o que você ama. Até quem é mal faz isso. Qual é o nosso diferencial? Nosso diferencial tem que ser amar o nosso inimigo. Nosso diferencial tem que ser amar aquele que pensa diferente. Diferente do que eu penso.
a gente tem que ter um diferencial de demonstrar o amor de Deus para a pessoa que não conhece a Cristo ainda. Agora, quando eu ataco, quando eu xingo, quando eu ironizo, quando eu faço piada com pessoas que não creem no que eu creio, eu só afasto elas da palavra de Deus. E como elas vão ouvir a palavra de Deus se eu as assusto com as atitudes que eu tenho? Então, como cristão, a gente tem que pensar em amar o próximo, em amar o próximo que pensa diferente de mim, pensa diferente politicamente, pensa diferente de religião, tem uma outra religião, pensa diferente com uma opção sexual. Pode escandalizar alguns, mas o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos, é que aqueles que não conhecem a palavra de Deus precisam conhecer por nós. Deus nos usa aqui na terra para que possamos pregar a palavra de Deus. E a gente não precisa pregar mais para os nossos, a gente precisa pregar para aqueles que não conhecem, aqueles que nunca ouviram falar verdadeiramente da palavra de Deus, ou aqueles que acham que conhecem a palavra de Deus, como os fariseus, mas a verdade não conhece. E isso a gente pode alcançar com as nossas atitudes de amor. Eu não estou falando em nenhum momento que a gente tem que aceitar coisas que vão contra a vontade de Deus para resgatar alguém. Não é isso. Mas tem a forma de se chegar. Tem a mesma forma de eu falar uma frase e fazer uma pessoa rir e se sentir amada, e eu falar uma frase de forma agressiva para a pessoa sair chorando. Então a gente tem que ter sabedoria. Sabedoria, se a gente não tiver, a gente tem que pedir para Deus essa sabedoria para conseguir falar, para saber falar, para ser humilde, para ouvir a dor da outra pessoa, mesmo que ela esteja falando de algo que eu sei que é errado, mas escutar aquela pessoa e depois, ao invés de expô-la numa rede social ou ironizá-la, eu conversar com ela pessoalmente. Eu creio assim, eu sei que Deus pode te ajudar, né? A gente às vezes trata como se aqueles que não estão praticando a palavra de Deus não tem solução. Se eles não se moldarem para chegar a Deus, eles não vão ser salvos. E não é assim que acontece. A pessoa pode vir do jeito que ela está e Cristo transforma essa vida. Então a gente tem que lembrar disso. Com as nossas atitudes, a gente pode alcançar vidas com amor, fazendo bem, lembrando de defender a verdade de Cristo e não a minha verdade e não a minha opinião, para me manter bem com os meus, me manter numa zona de conforto. Não é esse o caminho. O caminho é a gente amar verdadeiramente, até aqueles que é mais difícil amar. Amém? Então, para finalizar, eu queria pensar assim, o que demonstra que conhecemos a verdade? Conhecer a verdade não é frequentar a igreja. Conhecer a verdade é obedecer a Deus. Obedecer a Deus e amar o próximo. Amar o próximo é fazer o bem para ele, mesmo quando ele pensa diferente de mim. Se eu faço bem a todos, eu estou obedecendo a Deus, e assim demonstro que conheço a verdade e ela me libertou. Então, meus irmãos, vamos amar os nossos, mas amar também aqueles que não são nossos, aqueles que é mais difícil da gente amar, mas essas pessoas precisam desse amor de Deus manifesto na nossa vida para que sejam alcançadas. Quando Cristo veio, se a gente lembrar o que Cristo fez, imagina se ele viesse hoje. Quem seriam os fariseus que iriam atacar Cristo? Quem seriam os fariseus que iriam crucificar Cristo? Quem seriam os fariseus de hoje que iriam chamar Cristo de comilão e beberrão? E Cristo respondia o que para os fariseus? Eu vim para quem está doente. Então não quer dizer que Cristo estava lá na farra, praticando o que os pecadores praticavam. Não, mas ele estava lá, ele foi lá buscar os pecadores lá no meio que eles viviam. E ele chamava esses pecadores. Talvez aqueles que estavam na igreja olhavam e falavam, mas esse não tem jeito, Mateus, traidor do povo de Deus, trabalhando para os romanos, extorquindo o nosso dinheiro. Não, esse não tem jeito. Cristo chamava, né? Então esse é só um exemplo. Paulo foi chamado
como grande conhecedor da palavra que ele achava ser verdade, e foi transformado também. Então, a gente tem que entender que Cristo quer salvar a todos, e a gente não tem que colocar molde com a verdade que a gente constrói para que as pessoas sejam salvas e transformadas, mas a gente tem que ser humilde, buscar a Cristo, buscar conhecimento de Cristo, e isso é necessário leitura da palavra, meditação, oração, por mais difícil que isso seja. Para a gente conhecer algo profundamente, a gente tem que gastar tempo com isso. Para conhecer uma pessoa, eu tenho que encontrar com ela, eu tenho que ligar, eu tenho que saber da vida dela. Para conhecer a Cristo, eu tenho que conhecer mais profundamente Ele, eu tenho que ler a palavra dEle, eu tenho que orar, buscar, ser humilde, ouvir. E quando a gente se dedica dessa maneira, Ele se revela poderosamente para a gente. Agora, se a gente vive só de ouvir palavra, que é bom também, ouvir uma pregação, ouvir uma ministração, uma escola dominical, é muito bom, mas Cristo quer nos dar uma vida abundante, e Ele já rasgou o véu. A gente não precisa de um pastor, de um presbítero, não precisa de ninguém intermediando. A gente pode abrir as nossas Bíblias, orar, por mais difícil que seja, tentar pedir a ajuda de alguém, mas cuidar disso para que nós sejamos íntimos de Cristo. E Ele vai se revelar poderosamente para aqueles que fizerem isso, fizerem essa busca intensa. E Ele vai se revelar, e Ele vai libertar, porque Ele é a própria verdade, e Ele vai dar uma vida abundante para cada um de nós, que nos prestarmos a fazer isso e nos prestarmos a amar os nossos irmãos, os próximos, que são todos. Todo ser humano, fazer o bem para todos. Amém? Então, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, de cada um de nós, porque aquilo que a gente alimentar, encher o nosso coração, é disso que a gente vai falar, é disso que a gente vai viver. Então, que a gente possa encher o nosso coração, nossa mente, da palavra de Deus, de boas atitudes, né? Em Efésios, capítulo 4, do versículo 29 ao 32, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Possamos falar a palavra de edificação para levantar as pessoas, para transformar as pessoas e para que elas possam conhecer também a verdade de Cristo. Amém? Deus nos abençoe e que possamos retornar o quanto antes aí com segurança e com a cura dessa doença tão terrível que está atingindo o mundo. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vou fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela possa de fato encher os nossos corações e as nossas mentes e nos transformar para a honra e glória do Teu nome. Nos revele a Tua verdade, nos revele o Teu caráter, a Tua vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Até a próxima. Um abraço. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. É Jesus.
desceu da glória. E homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá